My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o vlog de um sábado e eu comecei fazendo o almoço com uma torta de legumes, que eu gosto de fazer de vez em quando, assim, porque ela é bem prática e também é fácil de fazer. E eu vou deixar a receita aqui na descrição. Então, eu comecei colocando os ovos e aí eu faço tudo no liquidificador mesmo. E os legumes que eu uso são aqueles congelados, sabe? Que vende no mercado uma mistura de vários tipos de legumes. Aí eu acho mais prático, então eu sempre uso esses. Mas você também pode usar os legumes separados, né? Já cozidos, que facilita quando for assar no forno. Depois de colocar todos os ovos, então, eu coloco o leite. Eu tô usando o zero lactose, mas você pode usar o integral ou o que você preferir. E aí tinha acabado bem na medida certinha, né? Que eu acho que deu 2 xícaras. E aí acabou certinho, então eu coloquei o resto que tava na caixa também. Depois eu coloquei 1 xícara de óleo. Eu acho que deu a medida certa, que tinha sobrado de óleo também. And I wanna tell the reason why I'll never get to see them. E eu já tempero a massa. Começo colocando um pouco de sal. E aí vocês vão ver que os outros temperos eu vou colocar depois, mas pode ser colocado nessa etapa também da massa. E aí eu coloco 1 xícara de farinha de trigo. E aí nesse dia, como tava tudo acabando, como vocês perceberam, eu terminei de colocar o que tava no saco. Também dá pra ir colocando 1 xícara, bater, e depois mais 1 xícara e bater, mas nesse dia eu resolvi colocar tudo logo, porque eu tinha colocado mais leite, então a chance de ficar pelotado, né, a farinha de trigo era menor. Então eu já coloquei tudo junto e ao longo do processo, né, que tá batendo, eu sempre vou abrindo, eu desligo antes e vou mexendo, que sempre fica grudado assim nas bordas, um pouco de farinha principalmente. Aí eu vou mexendo pra ficar bater tudo uniforme. E aí eu vou sempre ir alternando assim, batendo, mexendo. Depois que terminou essa parte de bater todos os ingredientes, eu adiciono o fermento em pó, né? Eu deixo ele por último. E eu coloco a medida dessa tampinha, que é aproximadamente 1 colher de sopa. E primeiro eu dou uma mexida com a colher, pra não espalhar, né, quando ligar o liquidificador. E depois eu bato só um pouco, não pode bater muito, porque senão o fermento pode perder o efeito.
E eu já vou pra montagem da torta em si. Eu sempre faço nessa forma maior. Eu consigo colocar a quantidade de legumes que eu quero. E eu começo colocando uma parte da massa no fundo para os legumes e eu vou colocar atum também, não ficar em contato direto com a forma e não queimar. Aí depois que eu coloquei essa primeira parte da massa, eu tô colocando esses brócolis, que eles estavam congelados à parte dos outros legumes, né? Que é uma legumes mistos. Ele tava bem duro pra tirar, mas eu achei mais fácil do que ir cortando, porque ia demorar mais. E já tava quase na hora do almoço quando eu peguei pra fazer. E eu ia acabar comendo muito tarde. E depois vocês vão ver que a gente queria ir treinar e fazer outras coisas. Então eu tive que dar uma agilizada, por isso que eu tô fazendo com a mão a maioria das coisas. Então, no total, eu devo ter colocado uns 4 brócolis grandes, entre grandes e médios. E nessa mistura, né, dos legumes congelados também tem brócolis. E eu tava tentando pegar alguns que não são brócolis, porque senão ia ficar muito. E não ia ficar quase nada dos outros legumes, né? Mas vocês vão ver que depois eu desisti de ir tirando aos poucos, porque tava muito gelado e tava congelando minha mão. E eu não gosto. Eu normalmente descongelo um pouco antes pra ficar mais fácil de manipular, mas eu tenho medo de estragar mais rápido os legumes e ficar descongelando, congelando de novo. Então, nem sempre eu descongelo. E esses maiores que eu tô colocando é couve-flor. Aí também tem cenoura, ervilha e vagem. Então, eu tava tentando pegar só esses no começo, mas depois eu desisti. E aí os brócolis que foram caindo e ficando por cima, assim, só em contato com os outros legumes, fui colocando de volta e deixando os outros que eu queria deixar em maior quantidade. E aí nessa hora eu já tinha colocado o atum e é o de latinha mesmo, que ele vem com molho de tomate, então dá um sabor a mais pra torta. Antes eu fazia só com os legumes, mas eu não acho que ficava tão gostoso. Então dá pra colocar atum, dá pra colocar sardinha, carne moída, frango desfiado também fica gostoso. E agora eu vou colocar a segunda parte da massa. Não deu muita massa dessa vez, porque normalmente eu uso o copo medidor, que ele tem as medidas um pouco maiores do que a xícara que eu tava usando, aí dá um pouco mais de massa. Mas nesse dia não deu tanta por causa disso. Aí depois com uma colher eu vou espalhando para a massa ficar em contato com todos os legumes e não ficar quase nenhum legume totalmente exposto. E depois que eu espalhei bem, eu vou colocando os temperos que eu falei pra vocês que eu ia temperar depois. Esse é o Edu Guedes, que eu já mostrei em outros vídeos, que ele tem pimentão seco e açafrão. É páprica picante. E esse era ervas finas, que tem erva doce. E eu deixei bastante tempero por cima, assim. E uma coisa que fica bem gostosa que eu coloquei na última torta que eu fiz, antes dessa que eu tô mostrando pra vocês, eu coloquei queijo. É mussarela mesmo, fatiado. E ficou muito gostoso. Ah, ficou bem bonita também a torta. Então, coloquem queijo que dá bastante diferença. Eu deixo mais ou menos 1 hora. Eu ia colocar em 205, mas fica um pouco baixo, né? Porque a temperatura do meu forno é um pouco mais baixa que o que tá escrito aí. E eu deixei por um pouco mais de tempo, 1 hora e 10, mais ou menos. E ela não cresceu tanto, mas ficou muito gostosa. Eu adoro fazer essa receita porque ela é muito prática, de fazer e de comer também. É só cortar e tá tudo
ali na torta, né? Não precisa fazer mais nada. Então, depois do almoço, a gente foi conhecer essa academia nova que ficava no shopping. A academia que eu vou é perto de casa, essa é um pouco mais distante. Eu achei super tecnológica essa esteira, porque a esteira da academia que eu vou não chega nem aos pés dessa. E tem muitos equipamentos diferentes, inclusive esse aí de abdominal que eu tava testando, que eu sempre vi as meninas fazendo no Instagram, mas não tem na minha academia, né, que eu vou normalmente. E já me sigam lá no Instagram, @vi.beraldo. E eu mostrei um pouquinho do shopping pra vocês quando a gente tava indo embora. E nessa parte que a gente tava passando do shopping tem o gelato, que é o meu preferido. E eu adoro, né? Sempre tô indo no shopping. E a gente tava indo embora nesse solzão, acho que era 1 hora, 2 horas da tarde. E agora eu tô mostrando pra vocês indo na Expo, que é uma exposição, né, do Japão que tinha aqui na cidade, que é Londrina. E tava muito legal. A primeira vez que a gente foi, eu gostei muito. Então eu quis ir de novo, né, pra relembrar, ver umas coisas diferentes. E sempre tem muita coisa bem típica mesmo. Então eu vou tentar explicando pra vocês mais ou menos, porque eu não sei certinho o nome de tudo. Mas tinha muita gente vestida de personagens, né? Que são os cosplays. Eu achei bem divertido, tinha muitas fantasias legais. E era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não dava pra ver tudo assim. E tinha exposições de várias coisas, né? Dessas plantas. Também tinha do bicho da seda. Eles mostravam o bicho da seda mesmo, né? E umas bolinhas de seda que eles fizeram. Essa obra de arte que é feita com arroz, que eu achei muito linda. Tinha bastante tons assim na obra. E tava bem cheio. Também tinha essa outra exposição que eu achei bem bonita. E tava acontecendo algum evento ali, mas a gente não conseguiu ver que já tava acabando. E tinha vários produtos, né, à venda. Tinha bolsas, tinha produtos de skincare, joias, muita comida. Acho que comida é o que mais tinha. Também tinha as fantasias, né, dos personagens de anime, de filmes. Inclusive do Harry Potter, tinha todas as varinhas e outras coisas dos personagens. E eu mostrei um pouco essa parte de fora pra vocês, que eu achei que tava muito linda. Que tava. O sol tava se pondo, né? Tava quase completamente à noite, tava muito bonita essa parte. E aqui do lado tinham as pessoas dançando, como se fosse Just Dance. E essa parte tinha mais cosméticos também, alguns cremes. E agora a gente tá indo um pouco mais pra área externa, né? Que não é tão coberto. E aí tinha alguns carros ali expostos também. Mais lojinha de cosmético e farmácia. E tinha várias apresentações. Tinha bastante com tambores dessa vez. E esse grupo enorme de pessoas fazendo essa dança típica também. Eu achei muito bonita, acho que foi uma das apresentações que eu mais gostei. A gente ficou bastante tempo aí olhando. E aí, depois que a gente viu um pouco a apresentação, a gente foi dar uma olhada ao redor para ver se achava alguma coisa legal para comer. E aí tinha alguns trailers com bebidas, comidas, mas a gente resolveu pegar das barracas mesmo. E aí tinha mais uma apresentação com tambor quando a gente estava esperando para pegar a comida.
E o pessoal continuava dançando. Essa da dança durou bastante tempo. E aí, pra comer, eu resolvi pegar um tempurá, que eu achei que ele era bem menor, mas ele era bem grande até. E veio bastante. Eu fiquei cheia só com ele. E a gente pediu uns rolinhos primavera de queijo também, mas a gente demorou bastante tempo na fila. Então eu acabei nem mostrando pra vocês que a gente ficou 1 hora na fila, 2 horas quase. E também teve essa apresentação com um tambor, que era desse rapaz sozinho. Muito bonita também. E antes da gente ir embora, a gente pegou esses donuts, que eu achei uma delícia. Foi o melhor donut que eu comi até hoje. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para me ajudar. Curtam o vídeo, comentem e compartilhem com seus amigos. Um beijão e até o próximo vídeo.